Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as senhoras ministras, senhores ministros aqui presentes, o ilustre representante do Ministério Público, doutor Zé Alves Filho. Cumprimento os senhores advogados aqui presentes, senhores servidores, doutora Adriana, secretária aqui da SDI 2, e informo, primeiro, que o ministro Levenhag está em viagem institucional, não poderá comparecer à sessão, e estão presentes na sala de sessão os estudantes do curso de Direito da Faculdade Concórdia de Santa Catarina, acompanhados da professora Rutineia Rossi. Então, nossas boas-vindas a todos os alunos que vieram de Santa Catarina a essas plagas de Brasília para conhecer um pouquinho o funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Esta sessão, ela se dedica fundamentalmente a julgar ações rescisórias e mandados de segurança. É uma sessão bastante técnica. Nós temos a SDI 1, que trata da uniformização interna corporis do TST, entre as 8 turmas, e um órgão especial que trata de questões fundamentalmente administrativas. Nosso sistema de julgamento, temos os computadores com os votos já adiantados dos senhores ministros, de tal forma que apenas aqueles em que os advogados comparecem e fazem a sustentação oral ou se apresentam para fazer a sustentação oral é que são julgados em separado com destaque. E se o voto que é adiantado pelos ministros for favorável ao advogado, não é preciso sequer a sustentação. Então, isso dá um dinamismo e uma celeridade à sessão que permite que a quantidade de processos, que é muito grande no Tribunal Superior do Trabalho, possa ser enfrentada da forma melhor possível. Então, eu franqueio a palavra aos ilustres ministros, se dela quiserem fazer uso. Então, vamos para as preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, em que é revisor, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo ação rescisória 6.703, dígito 34 de 2014, em que são partes Edson Vivaldi, Gagnani, RIC e Banco do Brasil, S.A. Então, com a palavra, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, a ação rescisória em que se busca o desfazimento de acórdão proferido pela egrégia SDI1, relatoria do ministro Brito Pereira. A parte sustenta a violação de preceitos de lei, preceitos da Constituição Federal, aponta erro de fato, maneja documento novo, argue inconstitucionalidade. A hipótese é bastante conhecida da subseção e envolve a compreensão da OJ transitória 69 da SDI 1 com relação à complementação de aposentadoria. A jurisprudência da subseção está bastante fixada no sentido em que proponho, no sentido do voto que submeto a vossas excelências, e a proposta no sentido de julgar improcedente a ação rescisória com os consectários legais. Perfeito. Doutora Silvia. Sim, excelência. Peço uso da palavra com procuração nos autos. Então, lhe é facultada pelo tempo regimental. Digno presidente, dignos ministros, digno relator, digno representante do Ministério Público, estimados servidores, colegas, estudantes da Faculdade Concórdia, professora, demais presentes. Novamente, apenas para agradecer a oportunidade de voltar a ocupar essa tribuna e ratificar as razões de sustentação anterior e dizer, excelência, que, a despeito de o autor reconhecer os estreitos limites da ação rescisória,
Acredita-se que, na hipótese, há violação ao artigo 5º 36, e como se trata de matéria constitucional, não se pode invocar o óbice da súmula 83. Agradeço. Doutor Jairo, fica só o registro da presença, porque a decisão, em princípio, lhe é favorável. Sim, senhor presidente. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decidido nos termos do voto do relator, que é a jurisprudência já pacificada nesta sessão e na SDI 1. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 362.200, dígito 15, de 2010, em que são partes Luiz Teixeira Barbosa e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, ilustre relatora, ministra Adelaide. Senhor presidente, essa é a hipótese em que, em sede de execução, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, embora não tenha conhecido do recurso de revista interposto pelo exequente, adotou pronunciamento sobre o mérito da controvérsia ao afastar a alegada afronta à coisa julgada. Artigo 5º 36 da Constituição Federal. Rescisória em que o exequente pleiteou a desconstituição do acórdão proferido pelo TRT no julgamento do agravo de petição. Ação rescisória cujo processo foi extinto diante da constatação de que a adesão apontada como rescindenda foi substituída por aquela proferida pela turma do TST. Consonância dessa conclusão com os termos da súmula 192, item 2 do TST. Impossibilidade jurídica do pedido, deduzido na ação rescisória, e o meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Jairo, também aqui só o registro? Por hora, só o registro, excelência. Então, feito o registro da presença, pergunto se há divergência. Não havendo se decidido, nós temos o voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 55, dígito 89, de 2012, em que são partes Banco do Brasil S.A. e José Flávio Menegon. Com a palavra, ilustre relator, ministro Alberto. Presidente, processo é recurso ordinário em ação rescisória. Recurso que se volta contra acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região. O tema é o mesmo do processo por mim relatado anteriormente, a questão do plano de incentivo do Banco do Brasil e os reflexos sobre proventos de aposentadoria. Como no processo anterior, a incidência da compreensão da subseção na hipótese e respeitados os termos da súmula 83.1 do TST, mas manejada a ofensa ao artigo 5º 36 da Constituição Federal, no caso precedente, entendi que não havia tal ofensa, aqui quando se decide em estenda inversa, a ofensa se manifesta. Por isso, a proposta no sentido de prover o recurso ordinário a fim de julgar procedente a ação rescisória, desconstituindo o acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região, julgando assim procedentes os pleitos formulados na reclamação trabalhista. Com secretários legais. Perfeito. Doutor Jairo, aqui também apenas o registro, né? Pergunto se há divergência. Não havendo se decidido, nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 21.200, dígito 11 de 2010, em que são partes João Divino Vaz e Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Com a palavra, o ministro Emanuel, relator. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do TRT da 3ª Região, em que julgada improcedente a pretensão desconstitutiva. Senhor presidente, a presente ação rescisória tem como objeto a desconstituição do acórdão do TRT da 3ª Região, em agravo de petição, ao argumento de que, ao se indeferir o pedido de reintegração do empregado, incorreu-se em violação da coisa julgada, na forma do inciso 4º do artigo 485 do CPC e em violação literal do parágrafo 1º do artigo 879 da CLT. Em relação ao inciso 4º do artigo 485,
do CPC, a pretensão tropeça na orientação jurisprudencial número 157 da SDI 2, no que tange a alegação de violação literal de lei, concentrada apenas no argumento de ofensa ao parágrafo 1º do artigo 879 da CLT, eu verifico que o pedido em contra-óbice no item 1 da súmula 298 deste tribunal. Ainda que superado o referido óbice, eu registro, senhor presidente, que não se configurou uma inovação de título executivo na fase de liquidação, na medida em que a reintegração do reclamante era recorrente, estava calcada em estabilidade prevista em norma coletiva, limitada ao período que antecedeu a aposentadoria. Fim o referido prazo, não permanece a base fática e normativa para a reintegração do empregado, restando correta a incidência da súmula 396 do TST. Eu concluo, senhor presidente, no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Roberto, apenas o registro? Só o registro, excelência. Obrigado. Perfeito. Com procuração dos autos? Com procuração dos autos. Então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 21784, dígito 12, de 2014, em que são partes Arme Telecomunicações e Serviços de Engenharia S.A., e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesa Telefônica do Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra, o ilustre relator, ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui a decisão diz respeito ao mandado de segurança que foi impetrado pela Arme contra a decisão do juiz da 16ª Vara. Ocorre que, verificando o site do Tribunal Regional da 4ª Região, houve a prolação da decisão no mandado de segurança em 23/7/2015. Daí porque eu estou propondo negar provimento ao recurso por outro fundamento em face da perda de objeto por força da decisão. Porque aqui se discutia a liminar então concedida. Agora houve a sentença de mérito. Proponho, então, conhecer e negar provimento. O fundamento diverso. Perfeito. Doutor Roberto. Exatamente, excelência. Só o registro, por favor. Tá. Então, feito o registro, pergunto se há divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.015, dígito 97, de 2015, em que são partes Usina Serradão, LTDA, e União, PGFN. Ministro Alberto, com a palavra. Senhor presidente, no caso dos autos, o regional manteve, em julgamento de agravo regimental, a decisão liminar do relator sorteado, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, à falta de indicação de litisconsorte de requerimento de citação da União. Entendeu a Corte de Origem, como relator, que não se aplica em mandado de segurança o disposto no artigo 284 do CPC. Essa compreensão vai de encontro à súmula 631 do Supremo Tribunal Federal. A hipótese não se molda à previsão da súmula 415 desta Corte. Há precedentes vários dessa subseção em sentido contrário, e aqui eu cito o precedente do ministro Vieira de Mello, do ministro Pedro Paulo Manos, do ministro Emanuel Pereira. E assim eu conheço do recurso ordinário e lhe dou o provimento, devolvendo os autos ao TRT da 3ª Região, a fim de intimar a impetrante, concedendo-lhe prazo para a regularização do vício apontado, com efetivação de citação da litisconsorte passiva e prosseguimento no exame do mandado de segurança, como entender de direito. Perfeito. Doutora Fernanda, apenas o registro? Gostaria também de ajuntado do subestabelecimento, excelência. Perfeito. Então, deferido ajuntado do subestabelecimento, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 5.888, dígito 20, de 2014, em que são partes Benteler, Componentes Automotivos LTDA e Marcos Alexandre. A palavra ilustre relator, ministro Alberto. Presidente, recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança que combatia o indeferimento de antecipação de tutela, em que se buscava a reintegração do trabalhador ao emprego em função de doença ocupacional e proteção de norma coletiva.
o regional deferiu a liminar e concedeu a segurança. Efetivamente, os autos demonstram que o autor estaria, em princípio, protegido por norma coletiva que lhe assegurava a manutenção da relação de emprego. Ainda não foi proferida a sentença nos autos da reclamação trabalhista e, por isso, a proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutora Laís. Com procuração, se mantida a decisão, o voto, peço apenas o registro. Perfeito. Então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nos temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo 2868 de 2013, em que são partes Maria Adalgisa Vendramini e Caixa Econômica de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ e Banco do Brasil S.A. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se aqui de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido em ação rescisória pelo egrégio segundo regional. O que se discute fundamentalmente é a configuração de violação do artigo 224 da CLT e ainda a caracterização de erro de fato. O que pretende a hora recorrente é retificar a sentença passada em julgado que a considerou incluída na exceção do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Discute a adequada valoração da prova e, em sede de ação rescisória, a súmula 410 desta Corte inviabiliza o reconhecimento de violação legal quando necessária a pesquisa ou a retificação das premissas de fato que foram consideradas no julgamento rescindendo. Portanto, a pretensão em relação à violação legal é de fato improcedente e, no ponto, o recurso é desprovido. O segundo tema também envolve a configuração de erro de fato e o que pretende a autora, com base na alegação de erro de fato, é o reexame de todo o acervo fático probatório a partir da indicação de circunstâncias que são irrelevantes para a obtenção da pretensão que almeja. Por conseguinte, senhor presidente, eu estou votando no sentido de negar provimento, conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Jairo, também aqui só o registro. Só registros. Perfeito. Feito o registro, pergunto se há divergência. Não havendo, se nos temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.119, dígito 09, de 2014, em que são partes Rosemary Rodrigues Barros Conceição, Banco do Brasil S.A. e outro. Ministro Alberto, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em agravo regimental em mandado de segurança. Na hipótese dos autos, o ato combatido foi ordem do juiz da 16ª Vara do Trabalho de Goiânia, que impôs à testemunha que se recusou ao comparecimento multa no valor de R$ 6.780. O valor foi reduzido posteriormente para um salário mínimo. O regional decidiu pela decadência. No entanto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual da origem, eu percebo que a parcela foi objeto de execução com satisfação pela impetrante, sem insurreição no processo principal. Por isso, o desaparecimento do interesse processual e a minha proposta no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito. Perfeito. Doutor Jairo, também somente o registro. Só o registro, né? Feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nos temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo agravo regimental na cautelar inominada, número 14.054, dígito 24, de 2015, em que são partes Vale S.A., Ministério Público do Trabalho e outro. Com a palavra, o ilustre relator, ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui se cuida de agravo regimental em cautelar inominada. Eu indeferi a petição inicial da cautelar com fundamento no OJ 113 dessa egrégia subseção, ou seja, a cautelar visando efeito suspensivo em mandado de segurança com interposição de recurso ordinário. A parte agora interpõe agravo, tentando verificar a viabilização dessa medida, mas eu estou, infelizmente, negando provimento por força do que contém na nossa orientação 113. E, na realidade, o recurso ordinário já está
em meu gabinete, já chegou e eu vou passar agora ao exame do recurso ordinário. Mas pela via da cautelar para gerar o efeito suspensivo ao recurso ordinário, eu não posso conceder, embora seja uma situação extremamente delicada. É uma região do Pará em que há uma estrada que liga acesso às atividades da empresa, numa região demarcada, só que em antecipação de tutela, o juiz determinou algumas providências e a Vale efetivamente está cumprindo inúmeras providências, mas uma com maior dificuldade, que é a colocação de postes para iluminação, mas numa região que não depende só da Vale, mas depende de outros órgãos públicos para autorizar, inclusive até ONGs, que cuidam daquela região protegida. Mas, pela via proposta, não há como efetivamente eu chegar a isso. O que eu vou fazer é antecipar agora o exame do recurso ordinário para que possa tentar resolver essa situação de modo mais célere. É uma situação bastante delicada. Perfeito. Mas estou desprovendo. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decidido, nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo AIRO 5.561, dígito 43, de 2014, em que são parte Sindicato dos Trabalhadores e Empregados em Estabelecimentos Bancários e Similares, ou Conexo de Londrina e Região, e Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF e outra. Com a palavra, ilustre relator. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que denegou seguimento ao recurso ordinário do impetrante. Senhor presidente, correta, digo eu, a decisão agravada ao reconhecer a ausência de cabimento do recurso ordinário, bem como sua intempestividade, fundamentos aos quais acresço a deserção do apelo, porque é efetivamente interposto contra a mesma decisão monocrática que já havia sido impugnada por agravo regimental, além do prazo previsto em lei para a prática do ato e sem o devido comprovante do recolhimento das custas processuais. Daí porque, senhor presidente, o voto vai no sentido de conhecer do agravo de instrumento em recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo AGR em ação rescisória, número 12.107, dígito 66, de 2014, em que são partes José Maria Toledo e Banco do Brasil, S.A. Com a palavra, ilustre relator. Senhor presidente, também aqui indeferi a petição inicial, mas por fundamento diverso. No caso, entendi que o depósito levado a efeito para preparar a rescisória se revelou insuficiente, porque ele fora calculado sobre o valor da causa de R$ 7.500. Ocorre que houve uma audiência, e na audiência o juiz fixou o valor em R$ 10.000. Daí porque não houve impugnação das partes, e esse valor foi aquele que estabilizou a causa. Por isso que a insuficiência de depósito, nos termos da nossa jurisprudência, acarreta a extinção da ação. Então, eu estou aqui negando provimento ao regimental por esse fundamento. Perfeito. Pergunto se há divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos à última preferência da manhã. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que é revisor, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo ação rescisória 10.701, dígito 78, de 2012, em que são partes Benedito Pereira Reis e Banco Bradesco, S.A. Com a palavra, ilustre relator, ministro Alberto. Senhor presidente, trata-se de ação rescisória movida por Benedito Pereira Reis, em face do Banco Bradesco, S.A., sucessor do Banco do Estado do Ceará, buscando o desfazimento de acórdão proferido pela egrégia quinta turma desta Corte, de relatoria do ministro Brito Pereira. O Ministério Público opina pela extinção do processo sem resolução de mérito. Com relação às preliminares postas, em primeiro lugar, a do Ministério Público. O Ministério Público maneja o óbice da súmula 83, que, em verdade, desafia exame de mérito. Isso será feito. Rejeito a preliminar como preliminar. Incidência da pena de confissão ficta ao réu, pretendida pelo autor em contra-razões. Incidência da súmula 398, que afasta em campo de rescisória, revelia e confissão ficta. No mérito, a ação rescisória
movida com apoio no artigo 485.5 do CPC, manejo de violações a preceitos de lei e da Constituição Federal. A decisão rescindenda data de 16 de maio de 2012 e a matéria de fundo são os efeitos do Decreto Estadual 21.325/91 sobre o contrato de trabalho do trabalhador, no que diz respeito à possível garantia de emprego. No momento em que proferida a decisão rescindenda, em maio de 2012, havia ainda grande dissenso, inclusive interno, no âmbito do tribunal, interno em relação à turma, como demonstra Vossas Excelências, entre as turmas, na SDI 1 e até na SDI 2. Por isso, efetivamente, incide o óbice da súmula 83 no mérito. Com relação aos preceitos constitucionais evocados, infensos aos efeitos da turma, não foram objeto de consideração pela decisão rescindenda. Por isso, a proposta, no sentido de julgar improcedente a ação rescisória com os consectários legais. Perfeito. Ministra Adelaide, revisora. Senhor presidente, eu analisei na condição de revisora e estou acompanhando integralmente o doutor relator. Perfeito. O voto lhe é favorável. Doutor Eli, fazemos apenas o registro. Poderes nos autos. Perfeito. Então, vamos ver como votos demais ministros. Todos de acordo? Nós tivemos uma discussão semana passada dos limites da controvérsia, né? E aqui é uma matéria ainda não pacificada. Perfeito. Lá nós decidimos que o marco ainda é o J e a súmula. Embora no voto anterior houvesse uma singularidade no caso do ministro Douglas, que todas as turmas haviam decidido no mesmo sentido. Mas não tinha ainda uma OJ. Não tínhamos OJ nem súmula e dizia respeito ao 13º e férias. Nós tínhamos a súmula com relação às férias, mas não tínhamos como 13º por força da dispensa por justa causa. Aí acabamos no paralelismo, levamos a situação, mas o ministro Douglas já me provocou aqui, e agora? Como é que vai ficar? Agora realmente a matéria ainda não está pacificada. Sim. E enseja a incidência da 83, embora a discussão ainda permaneça aqui, mas eu acompanho também, Sua Excelência. Então, assim se decide a unanimidade. Como não há vistas regimentais liberadas para esta sessão, eu agradeço a proteção de Deus e a participação de todas e dou por encerrada a sessão. Muito obrigado.